Sejam bem-vindos. Agradecemos a todos que acompanham nossas reuniões públicas virtuais pelo nosso canal. É bom estarmos aqui. Nesse instante, damos início à nossa reunião. É um momento reservado para o estudo dos livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, teremos o estudo do Evangelho, ação da prece e transmissão do pensamento. Acompanharemos as reflexões do nosso irmão no Ideal Espírita, Valdenir Cruz. Ele é conselheiro da Funtarso, Fundação Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, e vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro. É apresentador dos programas Respondendo aos Ouvintes, às quartas-feiras, às 12h30, e Ouvindo Você, às sextas-feiras, às 12h30. Valdenir, suas saudações iniciais. Obrigado, Wanda. Obrigado aí ao Lar de Tereza por me convidar. É sempre muito bom estarmos falando dos ensinamentos de Jesus e estarmos falando no Lar de Tereza. É um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Agora vamos à leitura inicial, Auxílio do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Isso está em Atos 12:10. Os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução dos problemas necessários à sua condição de aluno. É um texto de Emmanuel. Vamos agora à nossa prece inicial, nos preparando para os estudos, né? Senhor Jesus, mentores espirituais de nossa casa, agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus. Pedimos que envolva o nosso irmão Valdenir em bênçãos e que possamos também estar com as nossas percepções aumentadas para podermos fazer bom uso de tudo que vamos ouvir agora. E assim, querido mestre, pedimos a sua permissão para darmos por iniciados os estudos de hoje. Graças a Deus. Com as nossas melhores vibrações, Valdenir, a palavra é sua. Obrigado, Wanda, mais uma vez. Obrigado aos amigos do Lar de Tereza. E conversarmos sobre o Evangelho de Jesus é sempre muito interessante, é sempre muito bom, e especialmente quando falamos de prece.
lá no capítulo 27 do Evangelho, especialmente nos itens que nos cabe aqui, 9, 10 e 11, conversar um pouco sobre esse tema é muito importante, porque a prece, dizem os espíritos, dizem os amigos espirituais, é uma invocação, é um pedido, é uma súplica, mediante a qual nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, pelo pensamento, e isso é importante, pelo pensamento, eu não preciso verbalizar a minha prece, eu preciso senti-la, eu preciso pensá-la, eu não preciso, então, verbalizar. Pelo pensamento, em comunicação com um ser a quem eu estou me dirigindo, eu posso pedir, eu posso agradecer, eu posso louvar, e isso é importante. Dizem os amigos, é o momento em que a criatura faz uma ligação, me permita aqui a expressão talvez um pouco comum, mas uma ligação direta com o Criador. Criatura, Criador se unem neste momento de prece. E é importante lembrarmos que nós podemos pedir, podemos orar por nós mesmos, mas podemos orar pelos outros, seja esse outro encarnado ou desencarnado. E dizem lá os amigos também no Livro dos Espíritos que a oração tem por objetivo agradecer, louvar, pedir. De uma maneira geral, quem quiser se excluir, por favor, fique à vontade, mas de uma maneira geral, nós pedimos. Pedimos, e quando sobra algum tempo, eu agradeço. E louvar, eu nem me toco muito nisso, em louvar a Deus pela minha existência, por eu existir, por Ele ter o amor por mim. Então, essa é a maneira, digamos assim, que podemos orar. E nós podemos, como disse, orar por seres que nós amamos. A Wanda falou aí da Antônio de Aquino e Teresa. Então, eu posso fazer uma prece pedindo auxílio a Antônio de Aquino ou a Teresa, ou ao doutor Bezerra, ou a um outro espírito que eu saiba que ele tem condições de me ajudar. Porque muitas vezes nós nos dirigimos nas nossas preces a espíritos ou a entes que não podem, não têm condições de nos ajudar. E aí eles acabam sofrendo muito. Então, quando eu tenho certeza, eu posso pedir a esses amigos que me auxiliem, que tragam a mim o socorro necessário para aquela dificuldade que eu esteja passando. Então, eu posso fazer uma prece também a Deus, lembrando que nada acontece no universo sem a permissão de Deus. Então, quando eu faço uma prece a Deus, os amigos espirituais que estão encarregados de executar a vontade de Deus assumem esse papel e vêm me ajudar. Quando eu faço uma prece a Teresa, a Antônio de Aquino, a Bezerra, enfim, ou a Emmanuel, esses amigos que vêm me ajudar, não necessariamente esses, mas alguém que esteja na sintonia deles, alguém que esteja na possibilidade de ajudar, vem ajudar a quem pede em nome de Jesus. Então, isso tem que lembrar sempre. A oração é o antídoto para as nossas dificuldades. A oração é a vacina para nos prevenir a doença. Então, não esqueçamos nunca de orar sempre. E, na grande maioria das vezes, por favor, não esqueçamos de agradecer. Às vezes, como disse, a gente se esquece. E lembramos aqui uma fala de Paulo, escrevendo, se não estou equivocado, aos Tessalonicenses, quando ele diz, devemos dar graças por tudo. Então, é preciso que eu agradeça sempre. Agradeça aos amigos espirituais, agradeça a Deus e agradeça por tudo. Não é só pelos momentos bons, não é só pelas alegrias ou pela saúde, mas também pelas minhas dificuldades, pelas minhas dores, porque as dores e as dificuldades são, normalmente, trampolins que nos fazem crescer. São, normalmente, caminhos que nos fazem buscar a autoiluminação. Então, nós podemos e devemos orar
também quando estamos em sofrimento e lembrando sempre, agradecendo. Porque quando nós pedimos, diz o Emmanuel, lá no capítulo 21 do livro Vinha de Luz, que a súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Então, quando eu percebo que eu cometi um equívoco, eu preciso orar a Deus pedindo perdão para mim, obviamente, e me perdoando também por isso, porque o auto-perdão é importante, e preciso me arrepender para depois, então, eu reparar aquele mal que eu fiz. Porque o processo é o arrependimento, o remorso, a reparação. Então, eu preciso reparar aquilo que eu fiz. Então, a súplica, diz o Emmanuel, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Na aflição, ela nos dá a conhecer a ciência própria, a deficiência própria que nós temos, ajudando-nos a descobrir a nossa humildade. Porque também, quando oramos sinceramente, nós estamos nos colocando numa posição de humildade. Nós estamos colocando numa posição de resignação, de aceitar a vontade de Deus, de não reclamar, não murmurar contra a vontade de Deus. Então, a solicitação na dor nos revela a fonte sagrada e inesgotável da misericórdia, diz-nos Emmanuel. Então, nós precisamos não esquecer nunca que a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o nosso coração ao serviço divino. E falar que em serviço divino é um outro link que nós podemos abrir aqui para um parênteses, pelo menos. A prece é importante, mas não pode ou não deve ficar só na verbalização. A grande prece que eu posso fazer, que eu devo fazer, é o servir. É o serviço no bem. Então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou servindo, quando eu estou auxiliando, quando eu estou amando, na minha capacidade ainda limitada de amar, eu estou orando a Deus. Então é importante, importantíssimo, diria eu, é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente. A oração ajuda, mas ela não tira a minha dor. Ela não tira a minha cruz. A minha cruz eu tenho que carregar. Eu até brinco, né? Eu carrego duas, porque eu tenho uma no nome. Então, eu carrego a cruz das minhas dificuldades e uma que eu tenho no nome. Então, eu tenho que carregar uma cruz dupla, né? Em função das dificuldades que a gente tem, em função dos nossos problemas, das nossas dores. Enfim, é uma situação que a gente precisa estar atento para trabalhar, servir em nome de Jesus. Porque nós gostaríamos de ser servidos. Nós gostaríamos, ou gostamos, né, de ser servido. Gostamos de ser auxiliado. Gostamos de ser amado. E como é que nós vamos receber tudo isso e não retribuir em troca do bem que recebemos? Então, lembrando aqui a prece, pelo menos atribuída a Francisco de Assis, né, é amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. Servindo que se é servido. Então, gente, aprendamos a servir. Peçamos na prece, sim, nas nossas orações, sim, peçamos o esclarecimento, a força, a coragem para nos colocar a serviço do Cristo e levar a nossa cruz ao nosso Gólgota. Porque todos nós temos, nesse planeta de expiação e provas, todos nós temos dificuldades. Então, precisamos buscar esse auxílio através dos amigos espirituais, buscar esse auxílio com eles ou a Deus através deles. Mas é importante que façamos isso. E precisamos lembrar, diz lá Kardec no item 10 desse capítulo 27 do Evangelho, que o Espiritismo torna compreensível as preces, ele torna a ação da prece. Porque entendemos, né? A nossa prece é
levada a qualquer recanto do universo. A nossa prece não tem um limite como tem o meu som, o nosso som. O nosso som vai até uma determinada distância e, a partir dali, eu não escuto mais. Mas a prece não. A prece é ilimitada. E dizem os amigos espirituais que essa prece é levada em todos os cantos ou recantos do universo através do fluido cósmico universal. E ele diz, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos ocupa o nosso apelo, quer no que em apenas lhe chegue o nosso pensamento. De novo, pensamento é ilimitado. É claro que a gente não tem uma ideia de um pensamento universal, mas vamos falar do nosso planeta. Vamos falar do planeta Terra. Eu posso fazer uma prece aqui hoje para quem está na Austrália, que não tem nenhum problema. Quem está na China, no Japão, sem nenhum problema. Porque essa prece chega até lá. De novo, nós estamos envoltos num fluido cósmico universal. Então, essa ação do meu pensamento, ela, me permita aqui aspas na palavra, tá? Ela vibra moléculas desse fluido cósmico universal, com as aspas possíveis, e que, por isso, ela não tem distância. Para aprendermos, diz ele, o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber. Claro que precisamos conceber esse fluido cósmico universal. E aí, a Wanda leu aí a página do Emmanuel e mencionou um versículo do Atos. Também me lembrei aqui, lá do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, quando o Paulo diz que nós nos movemos e existimos em Deus. Porque Deus está em todas as partes. Deus está em todos os lugares do universo. Então, quando eu me movo, quando eu vivo nesse fluido cósmico. Eu me movo nesse fluido cósmico, que é, digamos assim, a representação universal do amor de Deus. Alguns amigos espirituais chegam a dizer que é o hálito de Deus. Nos envolve de maneira tal que nós podemos nos comunicar com qualquer ente desse planeta. Então, ele ocupa todos os espaços. Esse fluido cósmico ocupa todos os espaços. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal como nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então, nós, encarnados, estamos dentro de uma atmosfera. Os seres desencarnados e encarnados também, e tudo está dentro desse fluido cósmico universal. Então, é importante que tenhamos isso em mente. E lembremos, já existem algumas pesquisas científicas publicadas em órgãos da imprensa leiga, afirmando, sim, comprovando, sim, a eficácia da prece. As pessoas que fazem prece, que têm o costume da oração, que estão ligadas a uma religiosidade, não necessariamente a uma religião, mas a uma religiosidade, elas têm uma série de facilidades, digamos assim, ou menos dificuldades em relação a quem não tem. Algumas universidades estão, inclusive, incluindo o aspecto da espiritualidade nas suas cadeiras. A USP, em São Paulo, por exemplo, está fazendo isso. O doutor Felipe está lá fazendo isso hoje, um psiquiatra cuidando da medicina e espiritualidade, através da prece. Então, quando fazemos essa prece, esse fluido recebe a nossa vontade, recebe uma impulsão da minha vontade. E, como dissemos, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. De novo, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas.
Nós temos, inclusive, uma velocidade pequena em relação ao pensamento do som. Né? O som viaja a 340 metros por segundo. O pensamento é quase que instantâneo. Então, quando eu penso em alguma coisa, eu atinjo aquela coisa. Daí, gente, a importância de nós fazermos ou controlarmos o nosso pensamento. Meu pensamento é altamente criador. Eu penso, eu crio. Eu penso, eu plasmo, como diz o André Luiz. Então, o que é que eu estou pensando? Em relação a mim, em relação ao outro, em relação a tudo. Em relação à sociedade, em relação à política, em relação à guerra. O que é que eu estou pensando? Porque o que eu penso, eu crio. Eu plasmo. E amigos espirituais que estão à nossa volta, que estão à minha volta, deixa eu usar aqui a primeira pessoa, que estão à minha volta, percebem as minhas imagens criadas, as minhas formas, pensamento. Então, eu estou pensando coisas boas ou coisas ruins? Eu estou tentando ajudar ou tentando, de certa maneira, atrapalhar? Lembramos-nos que somos espíritas. Lembramos-nos que somos, acima de tudo, cristãos. E o cristão não tem o direito, não tem o direito, ele tem a possibilidade, mas não tem o direito de julgar ninguém, de criticar ninguém, por mais que esse alguém esteja equivocado. Uma pessoa equivocada já está muito confusa, muito conturbada, muito desequilibrada. Se eu jogo mais desequilíbrio com os meus pensamentos, com as minhas críticas, com os meus julgamentos nessa pessoa, eu estou atrapalhando, com toda certeza, a vida dessa pessoa. Estou complicando a vida dessa pessoa. Então, é importante que tenhamos isso em mente. Que precisamos, sim, com toda certeza, fazermos o nosso melhor a benefício do todo. Porque quando eu faço uma prece, de novo, eu não tiro a minha dor, eu não tiro a dor de quem está sofrendo aquela dor. Necessariamente não tiro. Mas, com certeza, essa pessoa fica mais equilibrada, ela fica mais organizada internamente, espiritualmente, e a partir daí poder trabalhar, poder ajudar, poder entender e poder principalmente aceitar a situação, aceitar aquela cruz que ela está carregando naquele momento. Então, nós podemos ajudar? Sim. E muitos de nós, já vi muitas pessoas dizendo que não faz caridade porque não tem. Eu não tenho nada para fazer caridade. Muitas pessoas dizem que eu preciso ganhar na loteria para fazer caridade. É o contrário, né? A gente precisa fazer caridade para ganhar na loteria. Não na loteria da Caixa Econômica, mas numa outra loteria, num outro tipo de loteria. E caridade, nós podemos fazê-la em qualquer lugar e em qualquer situação que estejamos. Lembramos que, conforme está escrito lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta lá como Jesus entende caridade, e os amigos espirituais dizem que Jesus entende caridade como sendo benevolência, indulgência e perdão. Então, quando nós fazemos uma prece para alguém, do fundo do coração, sentida, nós estamos sendo benevolentes. Porque o benevolente, o benevole, é querer bem. Então, quando eu estou fazendo uma prece, eu estou querendo bem aquela pessoa para a qual eu estou pedindo. Eu estou sendo indulgente, porque eu não estou criticando, eu não estou julgando, né? E indulgente é fraterno, colaborador, amigo, respeitador. Eu estou sendo indulgente. E eu preciso, acima de tudo, aprender a perdoar. E, de novo, a prece me auxilia nesse processo de perdão.
Então, quando eu estou fazendo uma prece, eu estou atendendo à recomendação do Cristo de fazermos caridade. Do Cristo e de Kardec, né, que ele coloca lá no capítulo 15 do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. E a prece é uma caridade que qualquer um de nós, de novo, repetindo, né, qualquer um de nós pode fazer em qualquer situação, em qualquer lugar que estivermos. E precisamos aprender isso. Precisamos ter esse hábito de fazermos preces nas situações em que vemos que haja necessidade de uma prece. Quantas vezes nós vemos um acidente, por exemplo, nas ruas, e vejo um monte de curioso que o trânsito para, porque só pela curiosidade. Mas entendemos que ali tem espíritos, encarnados e desencarnados em dor, em sofrimento. E os espíritos desencarnados, trabalhadores, os espíritos amorosos, eles precisam de nós encarnados para auxiliar em determinadas situações. Eles não podem pegar, né, e levantei um celular, eles não podem pegar esse material. Mas eles podem me intuir a pegar. Eles não podem ir lá e fazer uma massagem cardíaca em alguém que está com um acidente. Mas eles podem intuir alguém que esteja de boa vontade, alguém que esteja orando. Então, é importante que tenhamos isso em mente. Me permito até contar um caso de um amigo meu. Eu moro aqui na Ilha do Governador, e esse amigo também morava, agora está desencarnado, ele morava aqui na ilha e trabalhava no centro da cidade. E certa vez ele pegou um ônibus aqui na Ilha do Governador, e quando ele estava mais ou menos na saída da ilha, ouviu uma voz dizendo para ele: desce do ônibus. Ele disse: caramba, mas vou descer do ônibus, eu tenho que pegar um trabalho meio-dia. Como é que eu vou descer do ônibus? Vou chegar atrasado. Ele disse: desce do ônibus. Ele: não vou descer, não. Desce do ônibus. E ele foi discutindo com o espírito até que o ônibus dele chegou na Avenida Brasil. E o espírito de novo: desce. Ele desceu. Ele desceu e quando ele sai do ônibus, vem uma senhora correndo para se jogar na frente de um carro na Avenida Brasil. E ele consegue segurar aquela senhora e orientá-la e encaminhá-la, e naquele momento, pelo menos, ele a livrou do suicídio. Ou pelo menos da tentativa de suicídio. Não sabe se seria exitosa a tentativa. Mas, de qualquer maneira, ele evitou essa tentativa. E por que isso ocorre? Porque ele estava numa sintonia boa. Porque ele estava num estado de prece, como diz a Joana de Ângeles. Nós achamos que prece é só aquele momento em que eu estou ali de mãos postas, eu estou suplicando, eu estou pedindo, eu estou agradecendo. Não é só isso. A Joana nos convida, a Joana de Ângeles, nos convida a estarmos em estado de prece. E em estado de prece, eu posso estar 24 horas por dia. Eu posso sempre vigiando meu pensamento, de novo, que o pensamento é tudo, né? Principalmente para o espírito, pensamento é tudo. Então, eu preciso estar atento ao que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo, e não alimentar pensamentos negativos, não alimentar pensamentos ruins. Lembrando aqui uma fala do Chico Xavier a esse respeito, e ele dizia que nós não podemos evitar que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças, mas podemos e devemos evitar que eles façam ninhos nas nossas cabeças. Então, um pensamento vem. O pensamento é fluido, né? Ele chega e eu nem percebo. Mas o que eu vou fazer em relação àquele pensamento que chegou? Se eu estiver num estado de prece, se eu tiver o hábito da oração, eu com certeza vou ter forças ou vou ter discernimento para entender esse pensamento não é bom. Seja ele meu ou não. Pode ser sugerido, pode ser meu mesmo. Mas eu vou ter a capacidade de entender esse pensamento não é bom.
e vou poder repeli-lo. Mas isso é necessário que eu tenha o hábito de orar, que eu tenha o hábito de me olhar, de me verificar, de me conhecer, como está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, do autoconhecimento que fala lá Santo Agostinho. Então, esse é um estado de prece que nós precisamos estar constantemente. E, de novo, Kardec diz, né, que esse fluido, que é o fluido universal, recebe a impulsão, recebe o nosso desejo, recebe a nossa vontade. E ele é capaz de levar aonde quer que seja. Ele é o veículo do pensamento, como dissemos, como área do som. Então, o som é limitado, o pensamento é ilimitado. E ele esse pensamento dirigido, né? Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como dissemos, o ar transmite o som. Então, e nós precisamos aprender a agradecer, aprender a orar pelos nossos irmãos, principalmente, como diz Jesus, orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Nós ainda temos, de novo, vou usar a primeira pessoa, tá? Não é egoísmo, não. Mas para não incluir ninguém aí no time dos espíritos endividados, né? Ainda tenho muita dificuldade em orar pelos inimigos. Ainda tenho muita dificuldade em orar pelos aqueles que me perseguem, que me caluniam. E a recomendação de Jesus não é essa. A recomendação é que eu ore por todos indistintamente. A oração, a orientação é que eu agradeça, inclusive, pelo instrumento, para essa pessoa estar sendo instrumento da minha expiação, da minha prova. Mas, de novo, isto é exercício. Isto é trabalho. Nós não conseguiremos nada sem trabalho. Nós não conseguiremos sem esforço. O esforço faz parte de cada um de nós. Porque nós, ao longo do tempo, nós desperdiçamos muitas oportunidades. E agora, estamos num período, uma transição planetária, onde podemos e devemos trabalhar por nós e pela sociedade. Trabalhar por nós e pelo planeta. Porque sabemos que o planeta só vai se modificar a partir do momento que eu, a Wanda, a Renata, o João, cada um de nós, né, nos transformarmos. E nós, gente, não vamos nos transformar sem trabalho. Não tem milagre nas leis de Deus. Tem trabalho. Milagre seria revogação das leis. E Deus não revoga as suas próprias leis. Então, trabalho, trabalho e trabalho. Como o Emmanuel falou lá para o Chico, né? Da disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, nós precisamos trabalho, sim. E trabalho, como diz lá a terceira parte do Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Toda ocupação que fizermos de maneira útil é trabalho no bem. Então, precisamos trabalhar, sim. Precisamos ter esse cuidado de onde quer que estivermos, podemos trabalhar. Então, a energia, diz o Kardec, dizem os espíritos a Kardec, né? A energia da corrente guarda a proporção com a energia do pensamento e da vontade. É claro que não basta eu pedir. Eu preciso merecer. Eu preciso estar produzindo bons frutos. Como recomenda lá sobre a árvore. Né? Como é que eu vou conhecer uma árvore se é boa ou não? Olha pelos frutos. E aí, quais são os meus frutos? Podemos fazer essa análise. Podemos nos observar. E observar com cuidado, com atenção, para ver os meus frutos. Então, essa energia
esse pedido é proporcional à minha vontade, o atendimento disso, né? É proporcional à minha vontade, ao meu desejo, ao meu merecimento, assim como ao merecimento daquela pessoa a qual eu estou orando. Também essa pessoa precisa estar nessa sintonia. É claro que existe a lei de misericórdia. É claro que o Pai é misericordioso e nos atende, muitas vezes, por acréscimo de misericórdia. É como se estivéssemos utilizando um cheque especial. Né? Deus tem um cheque especial ilimitado. Ele vai repetindo para a gente inúmeras vezes, quantas vezes for necessário. Mas precisamos estar cientes de que nós vamos ter que saldar, nós vamos ter que pagar qualquer centavo que pegamos desse cheque especial. E pagar não é necessariamente com sofrimento ou com dor. Pagar é com trabalho, é com servir, é com auxiliar. Lembremos-nos de que quando fazemos alguma coisa errada, se eu fizer alguma coisa contra o João, por exemplo, o João pode me perdoar e seguir a vida dele. Mas isso não me isenta da reparação, do ferir a lei de Deus. Porque a lei de Deus é lei de amor, é lei de justiça, de caridade. Quando eu não atendo esses requisitos, eu estou ferindo as leis de Deus. Eu estou errando o alvo. Daí a palavra pecado, né? A origem da palavra pecado. Lá no grego é errar o alvo. Então, quando eu contrario uma lei de Deus, eu estou errando o alvo. Então, eu estou pecando. Como disse, o João pode me perdoar, espírito nobre, vai embora numa boa, sem problema. Mas eu tenho que saldar. Eu tenho que pagar. Porque o Pai não quer sacrifício. Diz lá o profeta Oséias, né? O Pai não quer sacrifícios, mas misericórdia. Também está lá nesse capítulo 21 do livro Vinho de Luz, que o Emmanuel comenta esse versículo do Velho Testamento, do livro de Oséias. O Pai quer misericórdia. Então, o Pai não quer que nos sacrifiquemos. Ele quer que trabalhemos, que amemos-nos, que sirvamos-nos. Isso é a maneira de superar as nossas dificuldades. Quem leu o livro Voltei, lá do irmão Jacó, deve se lembrar daquela passagem onde o Dr. Bezerra está conduzindo uma equipe de espíritos e pede que todos entrem em prece, porque a prece é importante, né, naquele momento, né, que todos entrem em prece, para que atravesse aquele local ali, que é um local perigoso. Então está todo mundo atravessando, todo mundo caminhando, e de repente, um cidadão lá do grupo, eu não posso. Como assim? Não, eu não posso porque eu sou um assassino, eu matei esse aqui lá, então eu não mereço. Ele entrou num processo de autopunição e, claro, que atrapalhou, desequilibrou todo o trabalho que estava sendo feito ali. É claro que os espíritos superiores têm plano B, C, D, Z, né? Obviamente. E o trabalho continuou. Mas a falta de uma prece, a falta de um auto-perdão, quase que coloca, ou poderia colocar, todo um trabalho em perigo. Toda uma equipe em perigo. Porque quando ele diz que ele é culpado, que ele é um assassino, que ele não merece entrar no reino de luz, os irmãos desencarnados que estão à volta, que escutam, começam gritando: assassino, assassino, assassino. E isso desequilibra o espaço. De novo, gente, hábito da prece. Orem. Orem muito. Orem sempre. De preferência em estado de prece. É claro que a gente não consegue ainda, né? Pelo menos eu não consigo. Ainda as 24 horas do dia. Mas, na medida do possível, precisamos estar atentos, precisamos estar nos olhando para estarmos nesse estado de prece. E, de novo, vamos ter que pagar a nossa dívida? Sim, mas não precisa ser com dor, não precisa ser com sacrifício. Pode ser por misericórdia. Então, quando nós pedimos para alguém,
é preciso que tenhamos crédito, digamos assim, e é preciso que esse alguém por quem a gente esteja pedindo também tenha crédito para merecer esse auxílio, mesmo com a misericórdia divina. Então, pela prece, o homem obtém o concurso dos espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs, ideias boas. Os espíritos vão me trazer ideias, vão me trazer sugestões para que eu possa sair daquela situação. De novo, eu sei que eu estou insistindo nisso, mas é importante. Termos o hábito da prece. A hora que eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de sair da cama tem que ser uma prece. De agradecimento pela noite, porque eu não sei o que eu fiz durante a noite, andei por aí, sei lá, fazendo o quê. Normalmente não é tão boas coisas assim que a gente anda fazendo à noite. Então, eu preciso agradecer pela proteção e pedir pelo dia. Se eu vou começar um trabalho, eu preciso fazer uma prece oferecendo aquele trabalho a Deus. Se eu vou terminar um trabalho, se eu termino um trabalho, eu preciso de novo fazer uma prece, como nós fizemos aqui, a Wanda fez aqui no início, a prece inicial. Alguém vai fazer a prece final, porque é início e fim de um trabalho. Então, qualquer trabalho que nós vamos fazer, precisamos ter esse hábito saudável da oração. Então, ele diz que o homem obtém o concurso dos bons espíritos, nós obtemos o concurso dos amigos espirituais para superar as nossas dificuldades, superar as nossas mazelas. Nós adquirimos, né? O homem adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto que se afastou quando se desviou da lei de Deus. A prece me fortalece, me esclarece, ilumina a minha mente e me dá discernimento para sair do desvio. Eu estou num caminho reto e eu acabo saindo do desvio, entrando no desvio. E quando eu estou no desvio, vem a dor, vem o sofrimento. Daí, a irmã dor, o irmão sofrimento, nos convoca, nos convida à reflexão e a voltar ao caminho reto, a voltar à porta estreita. Nós ainda buscamos muito a porta larga. Precisamos voltar à porta estreita. Então, por esse meio, por meio da prece, pode o homem também se desviar dos males que atrairia pelas suas próprias faltas. É o que eu estava falando da vacina. A prece é uma vacina. E nós ainda, de uma maneira geral, por favor, de novo, quem quiser se excluir, fique à vontade, mas nós, de uma maneira geral, ainda temos muitas dificuldades a serem vencidas. E, se não estivermos atentos, vamos cair, vamos escorregar. E a prece é uma maneira, o estado de prece é uma maneira. Eu não devo fazer isso, porque isso não é bom para mim, isso não é bom para o outro. Eu não devo fazer isso por aquilo. É claro que vai chegar um dia que esse bem-estar vai estar instalado em mim. Vai estar como um programa de computador instalado. Eu não vou precisar mais pensar em fazer o bem. Eu não vou precisar mais pensar em estar em estado de prece. Como eu gosto muito de Francisco de Assis, então eu sempre pego o exemplo do Francisco de Assis. Né? Francisco era um que estava em estado de prece 24 horas por dia. Em qualquer lugar que ele estivesse, claro que depois, né? Depois que ele saiu das cruzadas, depois que ele realmente voltou-se para o Cristo. Qualquer lugar que ele estava em estado de prece. Então ele estava entre os ricos, entre os pobres, entre os leprosos, na chuva, no sol, ele estava em estado de prece. Isso é um estado evolutivo que nós, ou pelo menos que eu, ainda não alcancei. Claro que vamos trabalhar para isso, estamos caminhando para isso, eu vou alcançar esse estado um dia, e a maneira de fazer, de novo, prece e trabalho. Então, prece e trabalho é o binômio
que precisa nos mover. Trabalho, de novo, é toda ação no bem. Um pensamento bom é trabalho. Uma prece é trabalho. Um sentimento bom é trabalho. Uma palavra de estímulo é trabalho. Um tapinha nas costas, um abraço é trabalho. Nós precisamos estar atentos para auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Como diz o Dr. Bezerra, Deus ajuda o homem, ajuda a criatura através da criatura. Deus ajuda o homem através do homem. E nós precisamos ser instrumentos do bem. E só vamos ser instrumentos do bem, fechando aqui a nossa conversa, só vamos ser instrumentos do bem a hora que efetivamente aprendermos a orar, colocar o nosso sentimento, que não é pela multiplicidade das palavras, mas pelo sentimento que nós colocamos na nossa prece, é que elas que elas terão valor em função do sentimento que colocamos, não das palavras. As palavras simplesmente acabam, mas as nossas ações, os nossos atos, esses permanecem. E o convite que eu faço aos amigos do Lar de Teresa é que oremos, aprendamos a orar, oremos por aqueles que nos são indiferentes, aqueles que nós não gostamos, né? Oremos pelas autoridades que têm responsabilidade nesse país ou nesse planeta, não só do Brasil, mas do planeta. Oremos pelas nossas autoridades, oremos por aqueles que nos perseguem, que perseguem o cristianismo, oremos por esses irmãos, porque é o caminho. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Agradecemos ao Valdemir pela sua disponibilidade carinhosa, pela sua boa vontade em atender ao nosso convite, brindando-nos com a sua esclarecedora e oportuna mensagem. E agradecemos também a todos vocês que nos honraram com a sua atenção. E os convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, com o estudo do tema especial. Finados retornaram ao mundo espiritual. E agora a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, Teresa, Antônio de Aquino, mentores de nossa casa, agradecemos por mais esta oportunidade de estudos, por podermos estar aqui reunidos mais uma vez, aprendendo e pedindo a sua permissão, Senhor, para darmos por encerrada os estudos de hoje. Graças a Deus.